Boa noite a todos. Vamos estudar agora o passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 42 do livro 4. Cruzei a avenida principal do Tiergarten sobre uma moto que corria a mais de 100 por hora, esquivando com reflexos instantâneos milhares de crateras do que parecia uma paisagem lunar. As baterias alemãs, alertadas por Otto Meyer, abriram fogo, simulando tentar me acertar, o que desconcertou os russos e os levou a concentrar o fogo contra elas, permitindo que eu me afastasse. 10 minutos depois entrava no Gipfelstadt e circulava com velocidade regular a Gregorstraße. Detive-me frente ao 239, tirei o capacete e observei a ambos os lados da rua. Nem uma alma. Mas o mais curioso era que, contrariamente às demais quadras, que teriam padecido o demolidor dos bombardeiros, a que continha a casa de Konrad Tarstein estava intacta, como se a guerra não tivesse passado por ali. Novamente, como um rito 1000 vezes repetido, golpeei a argola de bronze. Sim, a voz de Tarstein se deixou ouvir por trás da antiga porta. Sou Kurt von Silbermann, quer dizer lupus, sou lupus, camarada Unicornes. A porta se abriu e Tarstein, no cúmulo da serenidade, repetiu mais uma vez. Entre, estava te esperando. São 16 horas. Chegou justo na hora do chá. Se é que te afeta adiantar 1 hora do horário inglês, ironizou. Imagine, um chá seria ótimo. Não sabe o que eu tive de passar para chegar aqui. Literalmente um desfiladeiro de munição pesada. Nessas horas não sabia se chegaria aqui. E não sabia também se te encontraria aqui. Imaginará minha surpresa quando eu descubro que você não mudou seus costumes habituais. Meu estimado lupus, não é bom para a saúde que um velho como eu fique mudando a essa altura seu modo de vida, explicou com renovada ironia. Venha para a cozinha, vamos tomar o chá. E se esqueça por um tempo do que acontece lá fora. Deixe tudo sobre o sofá, menos o alforje com a pedra de Gengis Khan. Porque vieste para isso, não? Arriscou a vida 1001 vezes para cumprir seu dever com a Ordem Negra. É admirável Kurt von Silbermann, um cavaleiro digno do Führer, um iniciado digno dos deuses. Como tantas vezes antes, entrei na moderna cozinha e me sentei frente a uma mesinha, coberta com um fino pano branco. Tarstein preparou a infusão num bule de porcelana de Xangai e encheu de chá as xícaras da mesma procedência. Enquanto saboreava, já mais tranquilo, vi Tarstein examinar a pedra de Gengis Khan. Parecia comovido, coisa insólita nele. Ao fim perguntou, sabe o que é isso? A prova de que a humanidade conta com uma oportunidade. O testemunho concreto de que os deuses do espírito vieram tratar com os grandes iniciados, que tentavam fazer realidade o Império Universal. Se eles tivessem triunfado no século XIII, a história da humanidade seria muito diferente, e o inimigo não teria a possibilidade de constituir a sinarquia universal no século XIV. Por exemplo, não seria necessário que Felipe o Belo tivesse dissolvido os templários entre 1307 e 1314, pois Frederico II os teria liquidado, e de bom grado em 1227. E sabe por que isso não aconteceu? Porque esta pedra que você trouxe se extraviou durante 7 anos-chave, de 1221 a 1228. Na verdade, não se perdeu, mas a extraviaram para fazer fracassar os planos imperiais. Ai, lupus, se esta pedra tivesse chegado a tempo em mãos de Frederico II,
talvez minha própria família, a casa de Tarsis, não tivesse sido exterminada em 1268. Eu, naturalmente, Nefe, entendia muito pouco disso tudo. Somente agora, logo de ter lido a carta de Belicena Vilca, as palavras de Tarstein adquirem seu real e dramático significado. Naquele momento, Conrad Tarstein deve ter notado desconcerto no meu rosto, pois procurou esclarecer com outras palavras o sentido daquela incrível relíquia. Lembra a história do imperador Frederico II Hohenstaufen? Perguntou energicamente. Sim, quer dizer, alguns fatos salientes, respondi vacilante. Pois bem, esse fato é muito saliente. Lembra o que aconteceu com seu voto de cruzado? Oh, sim, afirmei, alegre de não ser totalmente ignorante. Creio que Frederico II foi coroado em Aquisgrã, 1214, e ali fez o voto fatal a Inocêncio III de empreender uma cruzada à Terra Santa. Por diversos motivos não cumpriu essa promessa até 1228, o que lhe custou muitas complicações com os papas, que deram em excomunhões e guerras. As datas estão corretas, Lupus. O que você não conhece com exatidão, porque ficou em segredo até agora, e era domínio de algumas sociedades secretas, é o verdadeiro motivo pelo qual Frederico II atrasava sua viagem à Palestina. E esse motivo era a pedra de Gengis Khan. Frederico II esperava, desde 1221, a chegada de um iniciado mongol que seria portador de um pacto escrito entre o imperador do Oriente e o imperador do Ocidente. Tal iniciado nunca chegou a Sicília, e a razão foi que o assassinaram na Síria francesa por ordem dos druidas católicos. Quando Frederico II se decidiu, por fim, viajar ao Oriente Médio, o fez com o propósito de resgatar a pedra de Gengis Khan, que estava em poder do senhor de Beirute. Mas já era tarde para consumar o pacto metafísico, para submeter a ordem do mundo ao Império Universal. Gengis Khan tinha morrido em 1227 e seus sucessores, não iniciados, caíram rapidamente nas mãos dos sacerdotes da Fraternidade Branca. Vale a pena conhecer a história com detalhes, porque agora, 700 anos depois, voltou a se apresentar uma chance de instaurar o Império Universal. E como então a luta se dá no plano dos grandes iniciados e das altas doutrinas, o Império Universal contra a Sinarquia Universal, a sabedoria hiperbórea contra a cultura judaica, o pacto do Führer com os deuses leais de Agartha contra o pacto de um punhado de homenzinhos, Churchill, Roosevelt, Stalin, De Gaulle, etc., com os deuses traidores de Shang e Shambhala. As enormes matanças das massas combatentes impressionam, mas carecem de importância frente à confrontação de iniciados e deuses. Esta pedra, que você achou no castelo de Frederico II, era o pacto dos imperadores com os deuses de Agartha, que iria possibilitar a realização do Império Universal no século XIII. Frederico II fez com que iniciados hiperbóreos a ocultassem, experts em construção lítica, com a consigna de que só fosse encontrada pelo futuro imperador universal. Esta pedra, como compreenderá, pertence ao Führer. Então tinha de entregar a ele, quando passei pelo bunker há algumas horas, refleti tontamente. Não, Lupus, esta pedra será entregue ao Führer no oásis antártico, onde ele está agora. O Führer do bunker possivelmente morreu a esta hora. Não compreendo, confessei, ainda sabendo que minhas palavras irritariam Conrad Tarstein. Pois deveria compreender,
reclamou com previsível indignação. Afinal, você também é um tuco. Os tucos, meu estimado Lupus, possuem vários corpos. E ninguém sabe quantos nem onde. Como lhe disseram com acerto no Tibete, no Terceiro Reich, se produziu o estranho fenômeno de que existem muitos deuses reencarnados. Muitos tucos, Kurt von Silbermann. O Führer é um tuco e não é estranho que ele morra em Berlim e simultaneamente viva na Antártida. A esse Führer, poderoso e forte, como ele era aos 25 ou 30 anos, lhe faremos chegar a pedra do pacto de sangue com Agartha. Foi mais forte que eu e tive de perguntar. Mas o Führer era consciente de que dispunha dessa capacidade? Você, Shiva Tuco, sabe onde estão ocorrendo suas outras necessárias existências? Claro que não, pois aí está a resposta. Se você, logo você, é incapaz de responder, como quer que eu conheça o processo de um tuco? No entanto, eu lhe darei uma ideia, concedeu. É assim como eu imagino o processo dos tucos, um caso especial de metamorfose. Façamos uma analogia entre os tucos e os insetos lepidópteros. E suponhamos que toda a vida de um exemplar tuco, tal como o Führer, você ou Rudolf Hess, é análoga a uma mariposa lepidóptera. Suponhamos também que existe um conjunto de larvas gêmeas, que por uma lei particular dos tucos, permanecem em vida latente enquanto a mariposa desenvolve sua vida ativa. E por último, suponhamos que as leis especiais dos tucos determinam que ao morrer a mariposa, automaticamente uma das larvas retoma o processo de metamorfose e se transforma em crisálida, gerando uma nova vida ativa e uma nova realidade. Claro, porque a vida larval é vida latente e a vida ativa das mariposas e os tucos é vida real. A realidade da vida corresponde, pois, às mariposas tucos. As larvas tucos vivem em um plano de existência não real, mas possível. Tal existência não é do mesmo grau da que demonstram as mariposas tucos. Só se uma mariposa morre ou se atua uma lei dos tucos que exige a existência de 2 ou mais mariposas tucos, uma larva tuco se transformará em real. Mas, meu estimado Lupus, quem conhece a lei dos tucos? Quem sabe quantos homens tucos podem existir em estado larval? Um homem comum pode realizar apenas um ato, em um espaço e tempo determinado. Se as alternativas são 2, deve-se dizer, sem dúvida, vou fazer isso ou vou fazer aquilo outro. O tuco, ao contrário, pode optar por realizar ambas as possibilidades, ainda que para isso necessite, logicamente, dispor de 2 realidades simultâneas. O tuco pode, por exemplo, dizer: vou ficar em Berlim e vou morrer ali, se o Terceiro Reich perde a guerra. E dizer também: vou me retirar aos oásis antárticos, junto com a elite da SS, para preparar a batalha final contra a sinarquia universal e cumprir ambas as sentenças. Para uma pessoa comum seria impossível realizar as 2 sentenças, mas para um Führer tuco, isso é perfeitamente possível. Naturalmente, Lupus, que as 2 ou 3 realidades do tuco só hão de coincidir no próprio tuco, no contexto que lhe confere significado e no qual ele significa. Fora do tuco, as realidades dos tucos não podem ou podem não coincidir. O tempo contrair ou se expandir, as coisas se deslocarem, a história se contradizer.
O que esteja na realidade de um tulco vivente, quer dizer, de um tulco real, exemplar, de uma mariposa tulco, mais além do tulco, pode não estar na realidade de outro tulco real, mas diferente do primeiro. Ou, inversamente, pode estar sobradamente em seu contexto. Esclareço-lhe isto para lhe advertir que, desde agora, os partidários da sabedoria hiperbórea deverão definir a qual realidade se referem. Se a realidade do Führer morto na chancelaria Bunker de Berlim, ou a realidade do Führer vivo, sempre jovem, em seu refúgio mágico, onde aguarda os tempos históricos da batalha final. Ele antecipo desde já, que os que escolham viver na primeira realidade serão considerados traidores, por mais que se proclamem nacional-socialistas ou nazis. Com os olhos brilhantes, Konrad Tarstein se deteve um segundo para pegar mais chá. Rudolf Hess, e por isso agora se encontra junto ao Führer no refúgio secreto, está tal qual você o conhece, não mudou nada. E porque é um tulco, pode estar com o Führer e, ademais, estar prisioneiro dos ingleses. Mas deixemos os tulcos por hora e voltemos à pedra de Gengis Khan. Dizia-lhe antes que vale a pena conhecer a história com detalhe. Você encontrou e merece melhor que ninguém essa história, ainda que esta não seja a melhor ocasião para contá-la. De qualquer modo, a resumirei. Preste atenção. Na Mongólia, no deserto de Gobi, existe um lugar que a sabedoria hiperbórea denomina a Porta Tar, que comunica diretamente com o reino de Agartha. Na época de Gengis Khan e Frederico II, os Siddhas leais tinham aprovado um plano dos iniciados hiperbóreos, conhecido como Estratégia Tir, destinado a fundar o Império Universal na Terra. O eleito no Oriente para isso era o príncipe Temujin, quem recebera quando jovem a iniciação hiperbórea por parte de alguns Siddhas procedentes da Porta Tar. Relembre que o pai de Temujin, Yesugei, ou Yesugei, tinha morrido envenenado pelos tártaros, quando o jovem príncipe só tinha 9 anos, e que desde então até adulto viveu miseravelmente com sua mãe e irmãos nas terras desertas do Alto Onon. Como todos os grandes eleitos da história, é durante este período que os Siddhas o instruem e iniciam. Segundo a tradição local, os grandes antepassados dos mongóis foram o lobo cinza e a corça leonada. O que significa que os seus antepassados não foram humanos, ou o que é mesmo, foram deuses. Na caverna sagrada de Erkenekon, o lobo cinza desposou a corça, que procedia das imediações do lago Baikal. Posteriormente, a parelha original se mudou para a montanha sagrada Burgan Khaldun, a atual Kentei, antiga morada de Kokkev, Deus do infinito. Se seus grandes antepassados foram deuses, seus parentes próximos não eram menos poderosos. Seu avô foi Kabul Khan, o primeiro organizador das tribos mongóis e conquistador militar. E seu pai, Yesugei, era conhecido como Baatur, quer dizer o valente. Sua mãe, Hoelun, o trouxe ao mundo no ano do porco, de 1167, ou seja, tinha 27 anos a mais que Frederico II, nascido em 1194. Sua pureza de sangue era tão elevada que se fez credor de uma representação do signo da origem, a mais alta distinção hiperbórea do século XIII, depois do grau, confiado aos cátaros occitanos. Por isso,
quando uma dieta de chefes e reis mongóis se reuniu em 1206 em Karakorum e o elegeu Khan, Temujin exibiu com orgulho o signo que lhe havia dado triunfo sobre seus inimigos e lhe permitiu concretizar a unidade de sua raça. Este signo, que ostentava em seu anel e estandarte, não era outro que a suástica levógera. O mesmo que 700 anos mais tarde apareceria nas gestas mais gloriosas por outro povo hiperbóreo, mas dessa vez de raça branca. A Gengis Khan lhes foi encomendada uma missão histórica que ele soube cumprir em todos os aspectos, de modo que não é possível repreender-lhe em nada pelo fracasso da estratégia TIR. Pelo contrário, este fracasso se deve quase exclusivamente à excelente contraofensiva desatada no Ocidente pelas forças inimigas, que operavam infiltradas na Igreja Católica. Essa missão histórica consistia em fundar um reino mongol no leste, que abarcasse completamente o norte e centro da Ásia, simultaneamente com o surgimento de um grande reino branco no oeste. Quando a fundação destes reinos estivesse consumada, então chegaria o momento de selar com um pacto a criação de um império universal, no qual os mongóis estariam subordinados a um autêntico rei do mundo branco, e onde as massas amarelas se reservariam o direito de avançar para o oeste e as elites brancas, menos numerosas, mas culturalmente mais capacitadas, marchariam para o leste. Ali, na Mongólia, a coroa da terra, floresceria uma civilização hiperbórea nunca vista desde os dias da Atlântida. Estes eram, em poucos tempos, os objetivos propostos pela estratégia TIR. Mostrarei-lhe agora, Lupus, como o Gengis Khan cumpre sua parte na estratégia TIR. Em 1206, reúne todas as tribos mongóis e inicia a conquista da China. E em 1215, com a tomada de Pequim, alcança o limite oriental da Ásia. A partir de então, só falta tomar contato com o rei do oeste. Mas quem é esse rei? Como reconhecê-lo se, para o oeste, longe de existir a unidade, se adverte uma confusa organização feudal? Recordo-lhe, Lupus, que segundo a sabedoria hiperbórea, os efeitos do Kali Yuga não são da mesma intensidade em todos os pontos geográficos. Ao contrário, existe uma rota do Kali Yuga que recorre em espiral à superfície esférica da Terra e sobre a qual o Kali Yuga é mais intenso ou mais atual. Tal zona é orientável e, na região que estamos considerando, orientável de leste para oeste. Quer dizer que os efeitos do Kali Yuga são mais intensos para o oeste que para o leste. Indo para o leste, aumenta a espiritualidade, e indo para o oeste, aumenta o materialismo próprio do Kali Yuga. Atendendo a esses princípios é que a porta Tar, no deserto de Gobi, se denomina, ademais, centro de menor intensidade do Kali Yuga. Para se situar no dilema de Gengis Khan, deve-se considerar que o rei do oeste deveria ser grande pelo poder do espírito, como também o era Temujin, e refletir sobre as dificuldades que supõe olhar desde o leste da Ásia até o oeste da Europa. Gengis Khan, para o oeste, só via trevas espirituais e reinos, muitos reinos, mas nenhum grande reino. O reino dos persas, que pronto cairia, o reino dos gregos bizantinos, que a duras penas resistia ao assédio árabe e turco, um reino muito pequeno e fraco, com reis sem iniciativa que gostavam de se fazer chamar imperadores.
Os reinos eslavos dos russos e polacos não podiam nem sonhar em se pôr à frente dos povos do oeste. E, pelo contrário, seriam presa fácil para a Horda de Ouro. Por idêntico motivo, se descartariam Armênia, Geórgia, Bulgária, Hungria, etc. Ficavam os reinos germânicos da Europa, sem dúvidas os mais fortes, mas neles, de acordo com a visão de Gengis Khan, as trevas eram absolutas. Se ali estava o grande rei, seria preciso distingui-lo por suas qualidades exteriores e para isso deveria contar com informação adequada. Com esse propósito, fez conduzir à sua presença muitos viajantes, comerciantes ou religiosos, a quem interrogou duramente, com resultados escassos. Mas de seus relatos soube que existiam 2 grandes reinos cristãos, um franco e outro romano-germânico. O reino franco era justamente o que desde um século levava adiante essa guerra absurda contra os árabes, durante a qual ocupariam Síria e Palestina. Gengis Khan pensou então que deveria se dirigir ao reino franco e ao rei alemão, mas ficava ainda uma dúvida por descartar. Ambos os reis se diziam cristãos e servos de um grande sacerdote chamado Papa. Não seria esse Papa o verdadeiro rei do mundo? Para formar uma opinião sobre o cristianismo e o Papa, mandou buscar sacerdotes nestorianos da Armênia e alguns ortodoxos gregos que estavam como escravos em Pequim. Por ele soube da história de Jesus Cristo e soube que o Papa não era um guerreiro, mas um pastor, que não matava, mas mandava matar, e que não cavalgava com seu povo durante as guerras, mas permanecia toda a sua vida em seguros e longínquos conventos. E com um desgosto amargo, Gengis Khan descartou o Papa como uma digna autoridade espiritual com a qual ele pudesse tratar. Antes de 1220, Gengis Khan já sabia que dos 2 reis, o franco e o alemão, convinha a seus planos se dirigir ao último deles. Tal convicção ele teve ao avaliar a informação religiosa que lhe brindara um de seus últimos ou múltiplos confidentes esotéricos. Mas vale esclarecer, enquanto viveu Gengis Khan, 3 foram as religiões que o rodearam e a que prestou especial atenção: o cristianismo nestoriano, o maniqueísmo persa e, fundamentalmente, o taoísmo. Rechaçou a religião de Confúcio como reacionária e no budismo reconheceu um sistema baseado na Kala Chakra de Shambhala, contra o qual lhe advertiram mais cedo seus instrutores. Foi um sacerdote maniqueu quem lhe informou um dia que, mais além do reino dos francos, no feudo do rei de Aragão, que é um vassalo do rei alemão, há uma comunidade maniqueísta poderosa, a quem os anjos entregaram em custódia um vaso de pedra que não é deste mundo. Essa notícia impressionou Gengis Khan, assim como a notícia que as tropas do rei dos francos, com a bênção do Papa, estavam se dedicando a exterminar aqueles maniqueus do oeste, chamados cátaros, quer dizer puros. Toda uma rota maniqueísta permitia que tais novidades chegassem à Ásia. Do Languedoc à Itália, as comunidades cátaras e bogomilas de Milão, dali até a Bulgária, centro do maniqueísmo bogomil, e dos Balcãs. Missionários bogomilos e paulicianos levavam as notícias até a Armênia e o Irã. Os cátaros sustentavam que o mundo material tinha sido criado por Jeová Satanás, com a ajuda de uma corte de demônios. Criam num verdadeiro Deus que era incognoscível, desde o estado de impureza espiritual que supunha a encarnação.
De todos os modos, criam em Cristo luz, a quem chamavam Lucibel, e no Paráclito ou Espírito Santo, um agente absolutamente transcendente à esfera material. Consequentemente, com essas crenças, rechaçavam o Antigo Testamento da Bíblia por considerar que nele se narrava a história da criação do mundo por Jeová Satanás, um demiurgo maligno, e no qual o verdadeiro Deus não era mencionado. Do Novo Testamento só aceitavam o Evangelho de João e o Apocalipse. Sobre a Igreja Romana, opinavam que era a sinagoga de Satanás, um refúgio para os demônios e seus servos, onde não brilhava sequer um raio de luz espiritual. Naturalmente, se os crentes em uma doutrina tão clara eram condenados a morrer pelo Papa e reprimidos até o aniquilamento pelas tropas do rei Franco, não restavam dúvidas que estes últimos eram, por sua vez, partidários do demiurgo Jeová Satanás. Mas as coisas não eram vistas tão claramente desde a Mongólia. Com efeito, era suspeito que o rei Franco Felipe Augusto não participasse pessoalmente da matança cátara. E, o que era ainda mais chamativo, que toda a França tinha sido interditada entre 1200 a 1213, por Inocêncio III, devido ao concubinato que o rei mantinha com uma amante. Qual dos reis, o alemão ou o franco, era, afinal, o aliado que mencionavam os Siddhas? Vendo o oeste pelas trevas do Kali Yuga, Gengis Khan decidiu enviar 3 embaixadores, a Inocêncio III, a Filipe Augusto e a Frederico II, com a missão de iniciar relações diplomáticas e a quem instruiu para que realizassem sondagens discretas destinadas a concretizar uma aliança entre o Oeste e o Leste. Fez isso para ganhar tempo, enquanto outros enviados seus viajavam ao centro de menor intensidade para buscar as ansiadas respostas. Até 1220, Gengis Khan já sabia que o pacto se realizaria com o rei alemão. Mas um pacto semelhante, que não seria político, mas espiritual, e que se celebraria em vários mundos de uma vez, requeria maiores certezas que a mera intuição humana. Em 1221, o sábio taoísta Xiu Shushi regressou, logo de 2 anos da expedição ao centro de menor intensidade. No acampamento mongol, às margens do rio Ouro, o sábio relatou a Gengis Khan sua incrível aventura. Tinha sido autorizado pelos Siddhas a visitar o reino de Agartha. Guiado por uns misteriosos iniciados mongóis, entraram centenas de quilômetros no deserto de Gobi até chegar a um local desolado e ermo, aonde não parecia possível que existisse nenhum vestígio de vida animal ou vegetal. Em tal sítio, aparentemente no meio do deserto, os monges decidiram acampar. E ainda que parecesse um suicídio, o sábio chinês não tentou contrariá-los. Permaneceram ali vários dias. Perdeu a conta do total, até que uma noite em que estava dormindo profundamente, tratando de repor as forças que o ardente sol do dia lhe arrancaria sem piedade, foi despertado bruscamente. Sem sair de seu assombro, foi convidado pelos monges, acompanhados por uns terríveis guerreiros surgidos não sabia de onde, a adentrar com eles o deserto, numa direção determinada. Mas não andaram muito, pois muito próximo do acampamento, em um lugar que tinham olhado muitas vezes nesses dias, e no não podia ver nada mais que areia, se distinguia claramente um brilho esbranquiçado que brotava do chão. Era uma noite clara,
com uma lua que derramava torrentes de luz prateada sobre a sinuosa superfície do deserto. Sem embargo, e isto o sábio de Shantung repetiu muitas vezes, ao chegar a poucos passos de distância, a luz que brotava do solo era 100 vezes mais intensa que a lua, a tal ponto que seu resplendor cegante impedia distinguir quem ou o que o produzia. Tateando, se deteve junto à fonte de luz e só uns segundos depois, quando seus olhos se acostumavam, pôde confirmar que um perfeito contorno retangular se recortava no piso, onde uma pesada lousa de pedra se estendia. A luz provinha daquela abertura que conduzia diretamente a uma escadaria, cujos degraus se perdiam rapidamente de vista nas profundezas da terra. Apesar do fantástico da história, Gengis Khan aceitou sem duvidar, porque o sábio Xiu Xuxi merecia sua total confiança. E principalmente porque sua missão teve êxito. Trazia consigo uma mensagem dos Siddhas e lhe acompanhava para interpretar tal mensagem ante o Khan dos mongóis, um habitante de Agartha. Segundo Xiu Xuxi, logo de descer a profundidades incríveis por aquela armadilha do deserto, chegaram a um túnel horizontal perfeitamente iluminado. E ali subiram a um carro que viajava velozmente sem rodas nem cavalos, o qual os conduziu em poucos minutos à cidade de Wotang, o Senhor da Guerra, onde, apesar de estar sob a terra, é possível ver o céu e as estrelas. Em Agartha, o Senhor da Guerra em pessoa recebeu Xiu Xuxi, a quem disse: estava esperando para entregar-lhe a fórmula mágica que dá poder sobre os povos. Dita fórmula, explicou Wotang, já era conhecida por Gengis Khan desde os dias de sua iniciação hiperbórea. A novidade era que agora a fórmula tinha sido dotada de uma luz mais nova, mais intensa, com o fim de que pudesse ser lida, ainda que em meio das trevas mais impenetráveis. Em síntese, Wotang entregou a Xiu Xuxi uma pedra cor verde, semelhante ao jade, na que estavam talhadas 2 colunas paralelas de 13 signos, pois, explicou Wotang, tanto a língua Vigur, que falava Gengis Khan, como o idioma do grande rei do oeste, a quem estava destinada a pedra, provinham de uma antiga língua sagrada, chamada Agá, quer dizer Eta. A pedra era o único Pactio Verborum, já que, mediante a simples leitura em voz alta, por cada um dos reis, o mongol e o do oeste, da fórmula escrita, ficaria selado um pacto metafísico que envolvia não o corpo nem os bens materiais, mas o espírito dos povos, e que comprometia na contenda o Senhor da Guerra e seu exército de anjos. Um pacto tal era com certeza 1000 vezes mais poderoso e duradouro que as débeis e duvidosas alianças dos homens. Para custodiar a pedra e se assegurar de que a fórmula seria pronunciada com o ritual adequado, um daqueles estranhos habitantes de Agartha, de traços mongólicos, mas de pele mais avermelhada, acompanharia Xiu Xuxi até o acampamento de Gengis Khan. Em 1221, quando Gengis Khan pronunciou as 13 palavras na ordem e momento devidos, sua parte na estratégia Tir ficou definitivamente completa. A partir dali, tudo dependeria das raças brancas do oeste. Se eram suficientemente puras, não duvidariam em seguir o imperador universal de sua linhagem, uma vez que este pronunciasse as 13 palavras, que eram também
13 runas. Desde um ano atrás, na época em que Shilshushi voltara do deserto de Gobi, alguns mensageiros do Khan partiram para a longínqua Sicília para adiantar ao imperador alemão a futura chegada de um iniciado, que importaria uma mensagem de outro mundo. E durante os seguintes anos, entre 1222 e 1228, aquele enviado seria em vão aguardado no Ocidente, questão que atrasou mais de uma vez a cruzada que o imperador alemão empreenderia à Terra Santa, e o que motivou finalmente sua excomunhão. O que acontecera com o mensageiro e a pedra? Durante 4 anos, Frederico II esperou em vão sua chegada, mas o Tártaro havia sido tragado pela terra. Os excelentes clarividentes berberes, que o imperador mantinha em sua corte em Palermo, lhe anunciaram muitas vezes que o enviado do Khan tinha sido preso na Terra Santa, mas Frederico II se negava a acreditar em tais augúrios, atribuindo-os mais à antipatia que os sarracenos tinham dos francos. No entanto, aproveitou sua recente viuvez e em 1225 desposou Isabel de Brienne, filha de João de Brienne, rei franco de Jerusalém. Isabel aportava como dote o reino de Jerusalém, mas a Frederico II essa coroa interessava menos do que saber onde estava a pedra de Gengis Khan. Através de sua esposa, pôde averiguar. Seus tios, João e Felipe de Ibelin, incentivados pelo legado papal, tinham se apoderado do mensageiro e de sua mensagem. Mas já era tarde para a estratégia Tir. Frederico II conheceu a verdade em 1227, ano da morte de Gengis Khan, e depois de ameaçar repudiar Isabel. Disposto a achar a pedra, partiu para a Terra Santa, mas não antes sem ser excomungado pelo Papa Gregório IX. Neste mesmo ano, morreu de parto a infortunada rainha Isabel, dando à luz ao futuro rei Conrado IV, pai do infeliz Conradino. Inteirado que João de Ibelin estava em Chipre, tomou esta ilha por assalto com 800 cavaleiros teutônicos e se apoderou de seus filhos, Bailã e Balduíno de Ibelin. Chegado ao acampamento do imperador para parlamentar, Frederico II solicitou a devolução da pedra e do mensageiro de Gengis Khan, ao que João de Ibelin respondeu que o mensageiro morrera há anos e que a pedra a tinha em seu castelo de Beirute, na Palestina Franca. Ante isso, Frederico colocou os jovens príncipes em aparelhos de tortura e ameaçou seu suplício se não lhe fosse devolvida a pedra em um prazo mínimo, ao que o senhor de Beirute concedeu sem condições. Uma vez obtida a pedra, conheceu a raiz do complô. Este teve origem na ordem do templo. O grão-mestre assegurava ao Papa e a muitos piedosos cavaleiros francos que Frederico II planejava uma aliança com os mongóis para submeter ao mundo à sua vontade. O passo seguinte seria a destruição da Igreja Católica. Essa informação, ainda que não totalmente falsa, era maliciosa e mal intencionada, e conseguiu o efeito de impedir que tal pacto se concretizasse. Mas o complô tinha sido desenvolvido 6 anos antes e já não tinha valor logo na morte de Gengis Khan. Assim, pois, vencido no que constituía o objetivo espiritual de sua vida, desembarcou Frederico II na Terra Santa, disposto a se vingar no quanto fosse possível. Paradoxalmente, aquele imperador dos reis cristãos afrontava uma sublevação geral dos senhores francos, fomentada pelas ordens templária e hospitalária, e em troca gozava da alta estima dos árabes. Durante anos, de fato, Frederico II manteve correspondência com o sultão do Egito, Malik al-Kamil,
quem o considerava o maior príncipe da cristandade e um santo. Nessa ocasião, não vacilou em lhe ceder as 3 cidades santas, Jerusalém, Belém e Nazaré, que estavam em seu poder. Em 1229, seu Tratado de Jafa, que confirmava tal cessão, sempre e quando a custódia estivesse em mãos e no encargo dos cavaleiros teutônicos. Mas Frederico II não se contentou em humilhar dessa forma os francos. Queria que toda a Síria passasse ao poder dos cavaleiros teutônicos e empregou todos os recursos que tinha para consegui-lo. Entre eles, a promessa feita aos sultões de compartilhar com os maometanos os lugares santos. De fato, permitiu que em Jerusalém continuassem abertas as mesquitas, assim como nas demais cidades que recuperou. Em Jerusalém, protagonizou o feito mais irritante ao tomar a coroa de rei, que estava sob o Santo Sepulcro, e coroar-se por si mesmo, colocando-a sobre a cabeça ante a presença do grão-mestre da ordem teutônica, Hermann von Salza, e centenas de cavaleiros alemães e sicilianos. Não conforme com isso, se dirigiu a São João do Acre, bastião dos Templários, e a ocupou com suas tropas. No palácio do rei, que ocupou por ser senhor de Jerusalém, deu uma grande festa na qual convidou diversos líderes sarracenos, durante a qual exibiu dezenas de prostitutas cristãs resgatadas dos templários. Esta iniciativa descobriu a hipocrisia dos cavaleiros francos, que por um lado proclamavam a castidade e até praticavam a sodomia, e por outro expunham essas mulheres batizadas a toda sorte de tentações e pecados. Tão crua realidade impressionou ainda mais aos demasiado virtuosos sarracenos, e o prestígio dos templários atingiu seu ponto mais baixo. O imperador buscava, com tais denúncias, que os templários perdessem a paciência e lhe dessem uma razão para travar batalha. E sua tática funcionou, porque estes tentaram assassiná-lo e aquele respondeu atacando a casa do templo e o castelo Châtel-Pèlerin. E se não acabaram todos exterminados pela ira de Frederico II, que previsivelmente chamaria pela ajuda dos árabes, foi porque recebeu a facada pelas costas de que seu sogro, João de Brienne, estava invadindo a Sicília, por ordem do Papa Gregório IX, e que seu filho Henrique II, rei da Alemanha, o traía, apoiando os guelfos. Aquelas notícias o obrigaram a voltar para a Sicília, onde, com tropas muito superiores, venceu o Papa e o obrigou a levantar a excomunhão, marchando para a Alemanha, onde depôs Henrique e o substituiu pelo menino Conrado IV. Nos anos seguintes, instruiu os iniciados hiperbóreos para construir o castelo do Rei do Mundo e soterrou a pedra que você achou agora, Lupus. Mas tenha presente que Frederico II foi também um tulco, coisa que todos aceitavam em seu tempo, posto que o povo jamais aceitasse sua morte e aguardou seu retorno por séculos. E onde supunham os gibelinos que estava o imperador? Pois nada menos que o reino do Preste João, quer dizer, o reino de Gengis Khan, o grande imperador de Katai, Kitaagar ou Agartha, o mítico reino de Katigara, que estava na China. Na época de Frederico II, o grande Khan era também o grande cão, quer dizer, o senhor do cão, o guardião da pedra do céu, o rei do Império Universal do Leste, tal como eu lhe mencionara já há anos, como motivo do voo de Rudolf Hess à Inglaterra. Quando Frederico II partiu, depois de 1250, e especialmente durante o Interregnum, centenas de trovadores cantavam canções nas que se narrava a viagem do imperador ao reino do Preste João, e se vertiam lágrimas e lamentos porque ambos os reis
não se encontraram no fim. Fato que teria engendrado a nova ordem do Império Universal. Não obstante, algum dia Frederico II, portando sua pedra de Vênus, Lapiste e Silis, se reuniria com Gengis Khan para fundar o Império Universal. Para terminar, quero lembrar que a mencionada aliança entre o Império Romano-Germânico e o Império Mongol era um segredo no século XIII, ainda que mais tarde o obscurantismo sinárquico tenha ocultado a verdade dos fatos. Mas basta remeter-se às provas para conhecer essa verdade. Mal o Ocidente soube da morte de Gengis Khan e a posição de seu sucessor, Oegodei, não se pensou em outra coisa senão gerir outra aliança, favorável desta vez aos planos sinárquicos. Detrás disso estava, por suposto, a Fraternidade Branca. Em 1245, o Papa Inocêncio IV, que se refugiara em Lyon, a cidade dos druidas, fugindo de Frederico II, proclamou um concílio geral com o objetivo de excomungá-lo e despojá-lo de sua investidura imperial. Foi o famoso Concílio de Lyon, espécie de congresso de Basileia da época. Quer dizer, semelhante ao que em 1897 sustentaram os rabinos e que mencionam os protocolos dos sábios de Sião. Nela se discutiu a maneira mais rápida de acabar com a Casa da Suábia e implantar a sinarquia universal. Pois bem, ninguém associa o fato de que naquele concílio, convocado exclusivamente por tratar ou para tratar do tema Frederico II, o Papa Inocêncio IV propôs enviar uma embaixada ao imperador mongol. Do Concílio de Lyon emanariam as diretivas seguidas pelo monge franciscano João de Plancarpin e os frades Bento da Polônia e Estevão da Hungria, que em 1246 chegariam à Mongólia logo de atravessar a Rússia. E se a contra-aliança sinárquica não se concretizou, foi porque a Oegodei morrera e Guiuk, seu sucessor, não foi convencido pelas cartas do Papa, contra quem o advertira seu avô Gengis Khan. Mais adiante, a Santa Sé envia o frade Asselim com a idêntica missão de convencer os mongóis das bondades da sinarquia, e o próprio São Luís enviaria cavaleiros à Mongólia, mas só para solicitar ajuda contra os árabes. Foram representantes de São Luís, entre outros, Andrés de Longjumeau e o frade Guilherme de Rubrock. Estes partiram em 1253 e chegaram a Karakorum pela rota do Mar Negro, mas também fracassaram, pois então reinava Mongka Khan, a quem Sartak, bisneto de Gengis Khan e cristão nestoriano, tinha aconselhado contra o Papa de Roma. O Papa Nicolau IV, pressionado pela ordem de predicadores, envia a Bagdá o dominicano Ricold de Montcroix, que estabelece um pacto frutífero com os mongóis e consegue fundar um mosteiro em Margá. Como produto dessa embaixada surge a viagem do bispo turco Raban Koma a Paris, em representação do rei mongol da Pérsia, Argum. Reinava então na França o neto de São Luís, Felipe o Belo, ferrenho gibelino e partidário do Império Universal. E por isso a aliança tem, desta vez, chances de prosperar. No entanto, apesar de manter uma conexão diplomática permanente com a Mongólia, Felipe o Belo não chega a concretizar o projeto devido à queda de São João do Acre em 1291, nas mãos dos mamelucos do sultão Al-Asharaf, que traria a Europa aos templários. Felipe o Belo desejava ser imperador universal, como Frederico II,
mas isso só seria possível se antes terminasse com o poder dos templários e papas. Os terríveis confrontos que teve contra Bonifácio VIII e a complexíssima tarefa de desmontar a infraestrutura da Ordem do Templo o manteriam muito ocupado até sua morte. Talvez a oportunidade histórica de Frederico II ainda estava presente em tempos de Felipe o Belo, mas este careceu de tempo material para consolidar ou para se consolidar na Europa e se unir às forças espirituais da Ásia. Você trouxe algo hoje muito valioso para o Führer e a SS. Começou dizendo Tarstein ao voltar, enquanto me estendia um livro com capa dura de couro, com ferragem de prata e chave. E eu o recompensarei com algo incomparavelmente menor, mas não menos valioso para mim. Tome, Lupus, curte, meu livro inédito, História Secreta, da Thule Gesellschaft. Nele está narrada a história dos últimos 630 anos do ramo alemão da Casa de Tarsis. A prova de sua destacada intervenção na fundação da ordem medieval Einherjar, que duraria vários séculos e daria lugar no século XX à Thule Gesellschaft e logo à Ordem Negra SS. Entrego-lhe isto porque consultei os Sidas e eles me disseram que está predestinado a conhecer todos os segredos da minha estirpe. Talvez a você seja dado saber o que nem eu consegui, quer dizer, seguir a história milenar da Casa de Tarsis e descobrir a missão que lhe confiaram os grandes antepassados. Entendia que para Tarstein aquele gesto era muito importante, mas entendia também que sutilmente estava se despedindo. E isso era o que eu temia. Sentia pela sensibilidade de Tarstein, mas eu tinha de esclarecer as coisas. Tomei o livro e ignorei seu discurso. Fala como se não fôssemos nos ver mais, mas ao mesmo tempo como se eu fosse sobreviver muito para ler esse livro, disse com dureza. Tarstein não se alterou e respondia com ironia a minhas palavras, mas com similar dureza. A aula magistral que Tarstein ditara tinha feito com que eu esquecesse a guerra, a iminente derrota militar do Terceiro Reich e até a negra realidade de que não sabia o que faria dali em diante. Se devia ir morrer no bunker, como decidiu heroicamente a legião tibetana, ou se teria de fugir a um incerto destino no mundo sem o Terceiro Reich, quer dizer, no mundo sinárquico. Não queria nem considerar a possibilidade anterior. Em troca, abrigava a esperança secreta de que os iniciados da Ordem Negra tivessem decidido me levar com eles ao refúgio antártico do Führer. Não fiz méritos o suficiente para merecer essa distinção? Ademais, ali também estava Rudolf Hess, meu protetor. Acaso ele desaprovaria minha presença? Eu não compreendia completamente o misterioso assunto dos tulcos e sua faculdade de possuir diversos corpos. Já te disse, Nefe, que eu me percebia um único indivíduo, percepção que não variou até hoje, e então não via que problema haveria que outro tulco se somasse aos tulcos que se preparavam para a batalha final. Antes de continuar com o relato do ocorrido naquele dia, o último em que estive ali, na Gregorstrabe 239, quero que repare que a informação aportada por Tarstein sobre Frederico II esclarece muito as palavras de Belicena Vilca, escritas no dia 19 de sua carta. Ali dizia: as causas da hostilidade de Frederico II com a Igreja Golem foram duas. A reação positiva de seu sangue puro, graças à proximidade histórica do grau, conceito que explicarei, e a influência de certos iniciados hiperbóreos
O próprio Frederico II trouxe a sua corte em Palermo, de longínquos países da Ásia, e cuja história não poderei relatar nessa carta. Muito sagaz, Lupus, mas é que efetivamente não voltaremos a nos ver nessa vida, apesar de que logo nos reuniremos na batalha final. Assim ambíguo é o destino dos Tulcos. Era muito difícil lhe dizer isso, acredite, mas me alegra que tenha ido ao cerne da questão. Agora direi francamente a situação. Você ainda é um oficial SS e deve cumprir as ordens como todos. E suas ordens são: fugir da Alemanha imediatamente e se ocultar na República Argentina, onde vive sua irmã. Não! Gritei, interrompendo as diretivas. Vocês não podem me fazer isso. Cumpri com tudo quanto me ordenaram até agora, com toda a lealdade e valor que eu tive, mas essas ordens são excessivas. Prefiro 1000 vezes antes morrer a viver num mundo dominado pelos judeus. Não é falta de valor, não é deslealdade, é asco, camarada Tarstein. Simples repugnância e horror a viver num mundo sem honra, onde nosso estandarte não esteja em nenhuma parte. Desde a infância no Egito, quando me incorporei à juventude hitlerista, respirei sem cessar a mística do nacional-socialismo. Ninguém nos preparou para isso. Não, camarada, não fomos feitos para sermos derrotados pelas forças infernais e sobreviver sob seu império. Há um momento abrigava a esperança que me permitisse ser evacuado ao refúgio do Führer Tulco, como você chama, mas agora me deixa apavorado com suas ordens de me ocultar na Argentina. Fui um oficial SS, fui iniciado, desenvolvi faculdades assombrosas, mas agora vejo que fui somente um instrumento do destino, um joguete dos deuses. E sabe por que me sinto assim? Porque apesar de tudo o que fui e fiz, a verdade é que eu não entendo nada. Do mesmo modo que não posso ver o signo que sou eu mesmo e que tantos admiram. E menos ainda entendo essa condenação a sobreviver à destruição do Terceiro Reich. O suplico, camarada Tarstein, se não é possível que parta com vocês junto ao Führer, peça-me a morte, me dê autorização para morrer com honra ou me faça matar. Veja, Kurt, está sendo difícil e vou interromper a exposição de suas ordens para esclarecer alguns pontos. Primeiro e principal, já lhe adverti que desde agora os partidários da sabedoria hiperbórea deverão definir a qual realidade se refere. Se a realidade do Führer morto ou a realidade do Führer vivo. E lhe antecipei que escolham viver na primeira realidade, que os que escolham viver na primeira realidade serão considerados traidores pela Ordem Negra. Você, meu estimado Kurt, ao mencionar o caso de sobrevivência em um mundo onde o Terceiro Reich foi derrotado, está participando da primeira realidade. Por suposto, não vou fazer disso um silogismo e concluir que você é um traidor, porque sei que não é. Só que, com efeito, não entende a situação. Acusação que, segundo me disse, lhe fizeram outras pessoas. Pois lhe esclarecerei a situação de modo que não lhe restem dúvidas. Você não vai ficar no mundo que imagina como um condenado, mas vai atuar como agente secreto da Ordem Negra SS, num mundo efetivamente judaico, e vai atuar como representante do Führer vivo, como sua quinta coluna, como um iniciado SS, infiltrado em território inimigo, nada diferente às missões que cumpriu até agora. Faça-me um favor, Kurt, Lupus. Não creia na queda do bunker e no suicídio do Führer.
É a única maneira em que poderá cumprir suas ordens. Segundo creia-me, nós o levaríamos de bom grado ao refúgio do Führer, mas os Sidas afirmam que você deve cumprir esta última missão. Como lhe disse há anos, você não é só importante, é um suporte de primeiro grau para a estratégia do Führer. E a estratégia não pode permitir-se o prescindir de você, onde deve estar só, porque padeça de náusea e judaicofobia. O que lhe pedimos não é impossível para você, e sei que cumprirá. Eles precisam de você aqui, e os deuses leais são os que decidem quem vai e quem não vai ao refúgio do Führer. Tal seleção escapa totalmente à vontade dos iniciados da Ordem Negra. Terceiro, você presumiu erroneamente que eu também partirei ao refúgio do Führer. Mas devo repetir-lhe o que lhe disse já no começo. Não voltaremos a nos ver nessa vida. Isso não significa que eu esteja autorizado para sair daqui. Como você, minhas ordens são para ficar nesse mundo, nesta casa de Berlim Oriental, que jamais será achada pelos russos, nem que rastreiem todas as casas do quarteirão. No entanto, você não deve voltar a me ver, nem deve ver a ninguém mais da Waffen-SS, salvo a seu camarada Oscar Feil. Sobre Karl von Grossen já lhe direi quais são as ordens. Isso é tudo, entendeu, Kurt? Em caso afirmativo, continuarei expondo as ordens. Suponhamos que passem os anos e nada ocorra, e que eu desobedeça e decida vir lhe ver, interrompi. Não compreende, Kurt, não achará jamais esta casa. Faça o teste quando sair. Afaste-se umas quadras em qualquer direção. Dê a volta no quarteirão e volte a Gregorstrabe e ache o número 239. Comprovará que não existe. Encontrará outra casa diferente, talvez bombardeada. Se pude chegar até aqui é porque eu o esperava. Mas quando sua presença não seja necessária à estratégia, jamais coincidirá comigo e esta casa. Tal é o poder da locação absoluta que possuem os seres consagrados à estratégia hiperbórea. Só coincidem no espaço e no tempo os seres cuja coincidência seja estrategicamente significativa. E essa é a realidade dos seres que existem. E os demais seres criados, ainda que relacionados entre si pelo tempo e espaço, se não são estrategicamente significativos, não existem para o espírito. São maia, ilusão. Você, como iniciado, devia saber disso. Acaso se esqueceu que essa é a guerra entre o espírito e as potências da matéria? Mas eu não raciocinava. Compreendia que um pontífice hiperbóreo como Tarstein tinha o poder de se situar em outras dimensões da ilusória realidade do Maia, incluindo a casa da Tula Gesellschaft, e que eu jamais o encontraria se ele não quisesse. Mas insisti uma vez mais. E se eu uso os cães daivas? Se rastreio através das dimensões e me aproximo de você, ainda que não seja na Gregorstrabe 239, Tarstein riu. Realmente obstinado, Kurt. Usa-se os cães daivas, sem dúvidas, me encontrará. Igualmente, se os faz voar ao refúgio do Führer, com certeza o levarão até ali. Mas não quero exagerar como tomará qualquer um de nós uma atitude semelhante de sua parte. Aceite, de uma vez por todas, você é um militar e seguirá sendo em adiante. Ninguém o isentará das SS. E como militar deve obedecer às ordens, ordens que eu lhe transmitirei agora e que você cumprirá escrupulosamente. Ordens que, se não cumpre, serão causais de sumário ou tribunal da honra. Se você aparece do meu lado ou se dirige ao refúgio do Führer,
se faria possível da pena de execução sumaríssima, mas, o que é pior que a morte para o iniciado, seria expulso da Ordem Negra SS. Sei que é duro o que digo, mas deve aceitar e se comportar como um militar, como um guerreiro sábio. Antes se queixava de que o Terceiro Reich não lhe instruiu para viver sob a sinarquia universal. Certo. Mas se o esclarecemos em algo, é na diferença entre o coração e a mente egóica. Quer dizer, entre as emoções ou sentimentos do coração e a razão do eu. Entre as emoções ou sentimentos do coração e as ideias puras do eu espiritual. Na ética noológica da sabedoria hiperbórea, lhe demonstramos a superioridade espiritual do eu por cima do coração. Lhe ensinamos a dominar com o eu o coração. O despojamos de sentimentos e lhe forjamos um novo coração de aço. Pusemos-lhes uma pedra no coração, Kurt. E em troca da razão do coração, que é débil e encantadora, o fizemos aceder à honra absoluta do espírito, fundamento da camaradagem. Recordo-lhe esses princípios ético-noológicos porque, e me desculpe a franqueza, sua atitude me parece pusilânime, produto de uma miserável conexão afetiva, de um medo de prescindir as ilusórias relações entre iniciados hiperbóreos, de falta de fé em si mesmo. A verdade, a dura verdade, Kurt, é que nós não somos amigos nem nunca o seremos. Isso sim, camaradas, partidários dos ideais místicos da estratégia do Führer. E se não somos amigos, e as ordens estratégicas exigem que não nos vejamos mais nessa vida, pode dizer que motivo espiritual você queria para se reunir comigo fora do Kairos? Fiquei mudo. Não responderia essa pergunta sem resposta, porque me lembrava de minha atitude na Operação Chave Primeira, quando, guiado pelos cães daivas, que me converti em líder carismático, em herói, e conduzi os camaradas ao inferno do Vale dos Demônios Imortais. Que moral distinta o daquele momento e o de agora. Claro que então não havia começado a guerra, e o Terceiro Reich parecia militarmente invencível. Dava-me pena, conta, que seria difícil digerir, ainda quando compreendia os motivos estratégicos do Führer e os compartilhava. A destruição do Terceiro Reich e a provável constituição da sinarquia universal. Não ocorria que meu coração tivesse amolecido, mas que a guerra e seu aparente resultado tinham me confundido. E dessa confusão se formava a atitude nihilista que apresentava ante as ordens de Tarstein. Então eu entendia. A sabedoria de Tarstein me fez entender. Por isso sua pergunta ficaria sem resposta. Mas não por isso cessaria minha atitude negativa. Como te disse, Neff, a realidade de 1945 era muito difícil de digerir, apesar de que Tarstein me aconselhava não crer nela. Visto que não lhe replicava, Conrad Tarstein prosseguiu com a exposição das ordens. Bem, Kurt, continuarei com suas ordens. O primeiro que fará ao sair daqui será voltar para a Itália, ao mosteiro de nossos camaradas franciscanos, onde se ocultaram von Grossen e Feil. Vocês três figuram numa lista secreta que uma organização das SS, conhecida pelo codinome A Aranha, criou. Tal organização se formou para apoiar os membros da Waffen-SS, que sejam objeto de perseguição judaica depois da guerra. Deve ter prudência ao tratar com eles, porque são um grupo exotérico, que pouco ou nada sabem sobre a Ordem Negra, a não ser notícias de segunda mão. Para sua desventura, confirmarei que os 775 SS da Ordem Negra e seus instrutores foram ou serão evacuados da civilização ocidental
Pois, ainda que nem todos sejam aceitos no refúgio do Führer, existem outros refúgios apropriados para aguardar a batalha final. As 15.000 crianças de sangue puro, produtos dos experimentos raciais de Darré e Rosenberg, estão nesses sítios. Você, ao contrário, é solicitado para permanecer neste mundo, e não sei de outro iniciado que recebera semelhante ordem, ainda que não descarto que no futuro se enviem iniciados para cumprir missões especiais. Os deuses saberão, porque o determinaram assim e os reclamarão a eles. Mas enquanto isso, terá de ter cuidado, muito cuidado, porque os que fiquem em nome da SS serão camaradas sem instrução esotérica da sabedoria hiperbórea. Muitos não entenderam nem entenderão a estratégia do Führer. Veja que, ainda que o Führer tenha sugerido resistir até a última gota de sangue e destruir a Alemanha até o chão antes de cair em mãos inimigas, deixaram à disposição dos aliados nosso mais valioso capital humano, quer dizer, os grandes cientistas. As SS poderiam ter executado todos, e obstante os protegeu e serviu na bandeja para os aliados. Se perguntará o porquê? Porque todos receberam a ordem do Führer de se revelar ao inimigo e estimular a construção em segredo das armas mais terríveis que a mente humana possa conceber. Desde os distintos países aonde sejam levados, eles fomentarão a competência dos armamentos sofisticados e desenvolverão armas nunca antes sonhadas, que porão uns contra os outros pela natural ignorância dos militares e farão delicada a aliança universal sinárquica. Com os planos que já levam do Terceiro Reich, tem de sobra para iniciar tal tática. Tática que obedece ao propósito estratégico de gerar certo estado de tensão mundial quando se declare a sinarquia universal. Então intervirão os deuses. As correntes espirituais subterrâneas da humanidade, colocadas em tensão extrema pelo perigo permanente do fim da civilização, reagiriam ante o terror judaico em que se afirmará a sinarquia. E sobrevirá a batalha final, durante a qual voltarão o Führer e a SS eterna. Você compreende essa simples e super secreta tática que é uma cilada certeira para os aliados, mas quantos mais a entenderão? Já verá como muitos supostos nazis e ainda ex-membros da SS sustentarão que nossos cientistas são traidores. Mas é que eles são incapazes de entender a estratégia do Führer e por isso não entendem as ações dos que agem guiados por fins estratégicos. Menos ainda entenderiam você se descobrem o que é, estimado Lupus. Deverá ser prudente e tolerante com esses camaradas que optaram pela realidade do Führer morto. Uma vez que o assentem, se desconectará deles e nunca retomará o contato. Será uma elementar forma de prevenir riscos desnecessários, pois inimigos você já os tem bastante, com a Fraternidade Branca, os imortais Bera e Birsa, os druidas e judeus que o buscarão para eliminá-lo. Como lhe dizia, aguardarão na Itália até que lhe entreguem os passaportes argentinos e as passagens. A aranha depositará nos bancos de Buenos Aires uma soma de dinheiro que permitirá que se instalem sem problemas. Devem retirar de imediato esses fundos para evitar possíveis investigações. Com respeito a você, os Sidas dizem que deve buscar um local consagrado à Virgem de Agartha, não longe de sua família. Poderá encontrar-se com sua irmã, mas empregando todas as formas de cobertura do Manual do Serviço Secreto. É pelo bem de ambos. Pense que se o inimigo descobre sua irmã, podem tentar arrancar dela o seu paradeiro por meios violentos e ainda lhe pressionar, se você não é descoberto ainda, assim
podem vingar-se nela. Iguais precauções adotará para encontrar-se com Oscar Feio, quem deve habitar longe de sua casa. Estão proibidos de realizar qualquer tipo de sociedade comercial, nem ainda por meio de terceiros, e intervir em atividades comuns nas que possam se relacionar fortuitamente. Só se reunirão como camaradas para compartilhar seus ideais espirituais. Com respeito a von Grossen, deverá se despedir para sempre dele na Argentina. Oscar Feio poderá manter o contato, mas é conveniente que também se afaste, pois o velho asno não ficará quieto e tratará de travar sua guerra privada contra a sinarquia. Possivelmente será assessor em questões de inteligência e contra-espionagem, e se põe a serviço de regimes pseudo-fascistas, os quais abundam na América do Sul. Nada que convenha a vocês. Por último, conserve os cães-daivas, mas não os use, a não ser em caso de extrema necessidade. O mesmo vale para suas habilidades iniciáticas. Mantenha-se alerta, bem treinado, mas não atue, a não ser em caso extremo. Essas são suas ordens. Esperar. Sobreviver, proteger-se e esperar. Por todos os deuses, gritei fora de mim. Esperar o quê? Não posso dar-lhe mais informação, respondeu Tarstein, impassível. Cumpra suas ordens e saberá. Deu-me um aperto de mão e, como se tal saudação não bastasse, me abraçou. Até sempre com Kurt von Silbermann. Vá tranquilo, que seu aporte foi de utilidade incalculável para a causa da Ordem Negra SS. O Terceiro Reich o condecorou com a Cruz de Ferro, mas a Ordem lhe concederá algum dia uma distinção ainda mais valiosa que você ganhou merecidamente. Repito-lhe, pronto nos encontraremos novamente durante a batalha final, ainda que não nos encontremos mais nesta vida. Estávamos na porta. Eu tinha saído e tinha a inútil motocicleta, enquanto me escutava dizer a Conrad Tarstein quase as mesmas palavras do Gurkha Banji. Queria chorar de impotência ante todo aquele absurdo. Todos morriam ou iam embora. Somente eu, testemunha muda de uma realidade terrível e secreta, devia permanecer no inferno. E sem saber por quê. Heil Hitler! Gritei saudando, enquanto a porta da Gregorstraße 239 se fechava atrás de mim para sempre. Arranquei a moto e, esquivando dos escombros, dei a volta no quarteirão. Antes de completar a terceira quadra, alguém atirou em mim desde um terraço. A bala seccionou limpamente o garfo e a roda dianteira se cruzou de golpe. Apertei os freios e voei metros adiante. Sem deixar de rodar, me ocultei atrás do chassi incinerado de um carro, perseguido por uma chuva de balas. Esqueci que tinha um uniforme russo e estava passeando por uma rua solitária de Berlim sem proteção alguma. Soltei vários xingamentos e corri para a esquina, me apegando às paredes. Achava-me novamente na Gregorstraße. Já estaria longe dali se não tivesse me proposto uma última visita à casa de Tarstein. Avancei os metros que me separavam dela, olhando ambas as esquinas alternativamente. Era noite escura, mas não silenciosa. Esse 30 de abril amanheceria acompanhado dos mais encarniçados combates, e o ruído de balas, obuses e bombas era ensurdecedor. Pronto, comprovei desolado que a advertência de Tarstein não era vã. De fato, o 239 não existia agora na Gregorstraße, mas sim o local de onde eu partira. O evidenciavam as marcas recentes do pneu da motocicleta na rua. Mas a porta 239, frente a essas marcas, não estava lá. Em seu lugar estava a porta de um comércio bem conservado. Tirei com a mão a capa de pó que cobria a placa e li: Buchhandlung Hyperbórea.
Senti passos se aproximando, talvez os franco-atiradores que me dispararam minutos antes. Ali, nada ou não havia nada a ser feito, assim que corri em disparada na direção contrária. Repito-te que o tempo premia, Nef, assim que deixarei para outra oportunidade o relato das aventuras corridas para chegar à Itália. Mencionarei somente que em junho de 1945 me reuni com Karl von Crossen e Oscar Feio no mosteiro franciscano do sul da Itália e permaneci ali até fevereiro de 1947. Nessa data, nosso contato com a Aranha nos apresentou um oficial do exército argentino de nome Zappala, que nos deu passaportes e passagens, e não obstante novas identidades. Eu passei a me chamar Serino Sanguedolce, como já sabes. Oscar se converteu em Domingo Pietratesta e Karl von Grossen, Carlo de Grande. Os três aparentaríamos ser imigrantes italianos, dali a filiação linguística dos nomes. Já nesse país, tudo ocorreu como previra Tarstein. Entregaram-nos o dinheiro em Buenos Aires e cada um foi viver numa província distinta. Von Grossen ficou em Buenos Aires e, como dissera Tarstein, não tardaria em se dedicar a organizar um serviço secreto em companhia de outro amigo camarada seu da Gestapo, o SS Standartenführer Justiniano von Grossmann. Oscar Feio escolheu Córdoba e pareceu que os deuses o guiaram, pois anos mais tarde encontrou ali a Ordem de Cavaleiros Tirodal, que orientou seus últimos dias. E eu, sabendo que os Signagel residiam em Salta, decidi que Santa Maria de la Candelária era um bom título para a Virgem de Agartha e adquiri esta fazenda onde habito desde então. A Guerra Mundial ficou para trás e, devendo-me ater às minhas ordens, retomei a tradicional profissão familiar de fabricação de doces e permaneci oculto até agora, meditando todos esses anos sobre o que ocorrera na primeira metade de minha vida. As únicas exceções foram as esporádicas visitas de seus pais ou de Oscar em sítios neutros combinados antecipadamente para ter curtíssimos encontros. E os últimos acompanhantes que tive, fiéis demais, foram os cães Daiva, Yin e Yang. São a terceira geração argentina, bisnetos de Yun e Iab. E nunca, desde que me radiquei na Argentina, salvo a falida tentativa de contatar Nimrod de Rosário em Córdoba, seguindo o pedido de Oscar, ninguém me convocou para cumprir a missão final da sabedoria hiperbórea, até que você apareceu com a carta de Belicena Vilca. Não me vergonha confessar, já perdera todas as esperanças de que se cumprissem os anúncios de Conrad Tarstein. No entanto, me mantinha em alerta, como ele me ordenara, e como você lamentavelmente comprovou. Meine Herren, Heidtreu. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o epílogo do fantástico livro Mistério de Belicena Vilca, dedicado a eles, ou o prólogo do Real Mistério de Belicena Vilca, dedicado a nós, que sentimos correr pelas veias o sangue de Tarsis. Até a próxima oportunidade. Tenham uma boa noite e um bom descanso.